Sabe o que Mardoqueu disse para ela? Não esqueça que você foi colocada aí nesse lugar com esse propósito. E pode ser que foi para este único momento que você esteja como rainha. E se você se negar a fazer o que você deve fazer como rainha para salvar teu povo, pode ser que você perca o propósito para o qual está aí. Vai morrer junto. Sabe o que ela falou? Vamos fazer um jejum. Todo mundo jejuou e ela foi até o rei. O rei recebeu. Ela falou e toda a nação de Israel foi salva de um morticínio que estava tramado. Sabe por quê? Porque alguém se dispôs. Você está no seu ambiente de trabalho, você tem uma vizinhança, você tem familiares, você tem um rol de amigos com quem você convive. Sabe para quê? Para falar. E se tem uma hora que precisa falar, essa hora é agora, porque Jesus está voltando. Logo a trombeta soará. Logo aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro vão se encontrar com ele entre as nuvens. E uma festa vai começar. Mas antes dessa festa, tem um monte de Naamã que Jesus quer salvar. Tem um monte de Naamã que eu não consigo alcançar, mas você consegue. Eu não tenho acesso a essa pessoa, mas você tem. Eu não tenho amizade com essa pessoa, mas você tem, é seu parente. E você está deixando morrer, porque você não tem a coragem de se expor pelo Evangelho. Tem muitos aqui que têm parentes espíritas, que acreditam que vão reencarnar. Mas se a trombeta tocar, vão ficar para a grande tribulação. E se não aceitarem Jesus, vão para o inferno. E eu e você vamos fazer o quê? Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que falar. Como essa menina. Olha aqui esses textos. Atos capítulo 15, versículo 22. Alessandra, vai rolar aí? Atos 15, 22 e depois o 26. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Agora o 26. Olha o que diz lá. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler comigo? Eu estou de costa para o texto, você pode ler para mim? 1, 2, 3, já. Naquela época, falar de Jesus naquela região era morte, era prisão, era cadeia. Hoje nós vivemos numa nação em que temos liberdade para falar do nome de Jesus. Não é risco falar do nome de Jesus, mas mesmo assim não falamos. E não falamos porque somos tímidos, temos vergonha. Eu acho que é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque não falam do Evangelho. Irmãos, eu estou sendo muito agressivo. Estou machucando alguém. Estou ferindo alguém. Eu não longe assim. Não. Pelo menos o que eu estou dizendo é verdade. Há um outro texto que eu quero ler para você em Provérbios capítulo 11, versículo 30. Provérbios capítulo 11, versículo 30. Diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O que ganha almas é sábio. Quer sabedoria na vida? Começa a ganhar vidas para Jesus, porque isso traz sabedoria. Há um outro texto, Ezequiel 3, 18 e 19. Ezequiel 3, 18 e 19 diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Olha o 20, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Sabe o que eu vejo desse texto? Pessoas clamando desesperadamente no seu interior por alguém que fale do Evangelho para elas. Alguém
que não fique só olhando para si mesmo, mas abra os seus olhos e veja quem está precisando. Eu acredito que essa menina abriu a boca para dizer que Naamã poderia ser curado da sua lepra, porque ela cria em pelo menos 3 verdades. Primeiro, ela cria que Deus é poderoso. Quantos aqui creem que Deus é poderoso? Mas não basta crer que Deus é poderoso, ela cria que Deus está presente. Quantos creem que Deus é poderoso e está presente? Quantos creem que quando a gente se reúne aqui, Deus vem no nosso meio? Você crê mesmo? Então por que quando você está doente você não vem? Pastor, domingo eu faltei porque eu estava com gripe. Não é possível. Domingo eu faltei porque eu estava com dor de cabeça. Domingo eu faltei porque eu estava mal. Domingo eu faltei porque eu estava muito triste. Então você não crê que Deus está no nosso meio quando a gente se reúne para adorar. A palavra de Deus diz que onde derem 2 ou mais reunidos, Ele está ali no nosso meio. Tem alguém aqui que veio aqui hoje só para adorar a Deus? Se tiver, levanta a mão, deixa eu ver. 1, 2, pronto. Deus já está aqui. Porque só bastam 2. Se os outros não vieram para adorar, vieram só para fazer qualquer outra coisa, mas os outros que estão aqui vieram para isso, então Ele está presente. E se Ele está presente, irmãos, o que é limite para Deus? Se essa menina disse para o profeta, disse para a esposa de Naamã, tem um profeta na minha terra. E se o meu Senhor encontrasse com esse profeta, ele seria curado. Eu penso que esse dizer seria mais ou menos assim na nossa cidade. A igreja, na rua, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dizendo assim: se você for à igreja, eu te garanto que você nunca mais será o mesmo. Eu só te peço para você me acompanhar um domingo na igreja que eu frequento. Porque toda vez que a gente começa a adorar naquele lugar, Deus vem e Ele vai te tocar e você nunca mais vai ser o mesmo. Se nós fôssemos assim, nós já estaríamos vivendo uma outra realidade de igreja. Essa menina falou isso porque ela cria que Deus podia fazer, ela cria que Deus estava no meio do povo de Israel e ela cria que tinha um profeta naquela terra. Por isso que ela falou: eu só quero que você tenha um encontro com o profeta. Eu me lembro que um dia o Samuel teve uma atitude dessa. Me deu um trabalho. Eu estava em São Paulo, trabalhando, fazendo tradução, um corre-corre violento, e ele vinha numa conversa com um amigo de trabalho que estava com câncer. A gente contou isso aqui faz quantos anos faz isso aí? 3, 4 anos. E o Samuel me liga: pastor, foi um GPS lá em São Paulo. Um corre-corre, eu estava hospedado numa casa e tinha era meio longe. Em São Paulo você sabe como é que é, uma loucura, tem horários que você não anda. Era final de tarde, eu tinha que estar 8 horas na igreja. Trabalhar para gringa é difícil, irmão, os caras são duros, exigentes. E o Samuel me pede: pastor, vai lá no hospital orar pelo meu amigo. O hospital era do outro lado da cidade, irmãos. Já era final de tarde, irmãos, foram 2 milagres que aconteceram ali. O motorista que me levou, eu disse para ele assim: corre porque eu não posso chegar atrasado. Para que eu falei isso, irmãos? Foi uma adrenalina naquele trânsito. Era motoqueiro passando, ele desviando, correndo para cá, correndo para lá, e eu só chatarabalaranaia. Eu acho que por isso que o cara foi curado, porque eu cheguei com tanta fé naquele hospital, de tanto livramento que eu tive na estrada, para atender o pedido de uma menina, no bom sentido, a menina a menina aqui da Bíblia, que teve fé, que falou assim: pastor, vai orar. Irmãos, deixa eu te dizer um negócio. Eu cheguei naquele quarto do hospital, eu errei o hospital, eu errei o quarto, a hora avançando, eu com medo do gringo. Eu entrei, quando eu cheguei no quarto, eu tinha 5 minutos para sair dali. Não é que eu tinha 5 minutos para orar. Eu tinha 5 minutos para sair dali.
Eu já cheguei assim, vim orar por você, Samuel pediu para estar aqui, eu estou atrasado, eu preciso orar, desculpa. Eu orei pelo cara, não sabe aquela oração assim, Deus faz, porque eu não posso fazer nada agora. Eu orei assim com uma rapidez, irmãos, e o cara foi curado. Ele chegou a vir na igreja para dar o testemunho. Ele veio, né? Ele veio num culto, contou o testemunho. Agora, por causa dessa menina de fé, que orou. E Deus curou. Está vendo, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus porque Ele faz. Se alguém te chamar de menina, você fala para mim. Porque a menina é da Bíblia. Agora, irmãos, eu não posso passar esse ponto sem falar para você uma coisa. Tem gente perto da gente morrendo, indo para o inferno, porque a gente não tem coragem de se expor pelo Evangelho. Sabe o que acontece? A nossa reputação fala mais alto do que o Evangelho. E eu oro para que Deus mude isso no nosso meio. Eu oro para que o Senhor nos dê olhares como de leão, que as pessoas olhem para nós e vejam nosso rosto como rosto de leão, não de braveza, mas de ousadia no espírito, para dizer, eu creio na tua cura, Deus vai te mudar, Deus vai te tocar, Deus vai fazer algo na sua vida. Quantos gostariam de ser como uma dessa menina aqui? Existe uma outra figura nesse texto, que é a figura de Eliseu. Eliseu representa o lado de dentro da igreja. Eliseu representa as autoridades, os pastores, as pessoas em ministério, as pessoas no louvor. Eliseu representa cada um de vocês aqui. Quando chega uma pessoa de fora e ele olha e percebe a forma como você recebe o amor, o carinho, a dedicação, quando as pessoas percebem o olhar que você tem, que você não ignora a pessoa que chegou, você faz a figura de Eliseu. E Eliseu, presta atenção, tem duas atitudes de Eliseu que refletem muito o caráter da igreja. A primeira atitude é o seguinte: Eliseu fica sabendo que o rei de Israel rasgou as vestes. Quem lembra por que o rei de Israel rasgou as vestes? Por causa da carta. Que carta? A carta que o rei da Síria mandou para o rei de Israel, dizendo assim, cura meu general da lepra. O rei de Israel olhou aquela carta, rasgou as vestes, falou, ele quer um pretexto, ele quer fazer guerra e ele está inventando esse negócio. Eliseu ouve que o rei de Israel rasgar as vestes por causa da carta do rei da Síria. E Eliseu tem uma primeira atitude que reflete a igreja. Ele disse assim, manda o rapaz para mim. Não precisa rasgar suas vestes, rei. Manda o Naamã para mim. Isso fala da igreja ser sensível com a necessidade das pessoas. Isso fala da igreja ver pessoas doentes, pessoas com lutas, pessoas com carências, necessidades, sejam elas físicas ou emocionais. E a igreja, que é você, diz assim, deixa que eu ajudo. Pode deixar que eu oro, pode deixar que eu cuido, pode deixar que eu abençoo, pode deixar que eu vou fazer alguma coisa. Essa é a primeira atitude. Essa atitude de ser sensível, de não deixar a pessoa passar perto de você. Às vezes, irmãos, sabe o que a gente precisa? Às vezes a gente precisa fazer uma visita como eu fiz essa semana. Ele não veio hoje. Eu não vou dizer o nome. Mas eu fui fazer uma visita para um irmãozinho. Quanta miséria, irmãos. Quanta miséria. Uma criança, um bebê chorando, toda suja. Uma casa que não tem nada dentro da casa. Eu fui ali para ouvir, ele me pediu, eu fui. Quando eu sentei naquele sofá, eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Porque às vezes a gente fica abatido ou cheio de dificuldades por causa de alguns desafios que a gente passa. E aquela família está lutando para sobreviver. E eu fico pensando como o nosso evangelho
é fraco, porque a gente não se sensibiliza para ajudar as pessoas. A gente não diz para Deus, eis-me aqui. No final da pregação, mas já vou adiantar, eu vou falar isso aqui para você. Eu duvido que tenha alguém aqui nesse lugar que seja capaz de fazer essa oração perigosa, que é dizer, Senhor, eis-me aqui. Pode contar comigo para tocar e abençoar quem o Senhor quiser. Eu duvido você fazer essa oração. Sabe por quê? Porque vai acontecer. Deus vai colocar pessoas necessitadas para você ajudar. Mas a gente chega lá. A primeira atitude de Eliseu foi essa, manda-o para mim. Quantos aqui têm coragem de dizer, Deus, pode mandar para mim quem o Senhor quiser mandar? Não precisa nem responder agora. Mas tem uma outra atitude que Eliseu tem. A Bíblia diz que quando Naamã sai lá do palácio real e vai para a casa de Eliseu, ele vem, sabe como a Bíblia diz que o Naamã chegou? Com carros, cavalos, servos, honras, né? Imagina ele chegando lá. E aí os tambores avisando Naamã chegando. As trombetas. Pá, 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 e Naamã chega. Eliseu, quando viu isso, nem saiu de casa. Eliseu falou para o servo dele, fala para ele dar uns mergulhos lá no esgoto do rio de Israel e ele vai ser curado. Rapaz, pensa num cara bravo. Naamã já pintou o quadro, ele diz aí no texto, né? Eu vou fantasiar um pouquinho. Eu achei que eu ia chegar aqui, Eliseu ia abrir a porta e já estava me esperando, ia pular assim e dizer, Senhor de todo o universo, aqui este homem. E agora? Naamã estava esperando. Mas sabe por quê? Porque ele era um cara de pompa, de honra. E sabe, tem muita gente na nossa cidade que é sincera, que é verdadeira, que tem caráter, que faz as coisas certas, mas são leprosos e são cheios de arrogância, porque acham que a sua vida correta faz eles serem os tais. E quando Eliseu percebeu isso, ele mostrou um outro comportamento da igreja. Dentro da igreja, o rico é tratado igual o pobre. Dentro da igreja, não existe pessoas que vão ser tratadas pela sua condição financeira, social ou de status. Aqui dentro da igreja, todos são tratados pela graça do Senhor, porque ninguém é mais ou menos importante pelo que tem. São importantes porque se tornaram filhos de Deus. Pegue na mão de alguém e diga, você tem valor. Sabe por que você tem valor? Independente do que você tem ou que você não tem, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. E isso te dá valor. É um cântico antigo que nós cantávamos na época da minha sogra. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quem é dessa época? Meu Deus, que o Espírito de renovo venha sobre os velhinhos da igreja. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Chega de ficar sofrendo. Samuel cantava essa música direto na presbiteriana. Direto. Ele arrepiou aqui. Quantos creem que nós temos valor em Cristo Jesus? Quantos podem aplaudir ao Senhor pelo valor que Ele dá a nós no Espírito Santo? Eliseu dá essas duas mensagens como igreja. Manda para mim, nós vamos atender. Segunda mensagem, todos aqui vão ser tratados iguais. Todos vão ser tratados com dignidade. E não é porque você vem com toda a pompa e honra que a igreja vai se mobilizar. Sabe quem vem aí? Sabe quem vem aí? O governador está vindo aí. Glória a Deus, deixa ele vir, ele vai sentar onde ele quiser. Ele vai ser tratado como todos são tratados. Porque a casa de Deus não é medida pelo que a pessoa tem. A casa não mede as pessoas pelo que a pessoa tem, mas sim se ela se arrepende ou não. A festa que há no céu é quando um pecador se arrepende. Se o governador se arrepender e se alguém que trabalha como funcionário público, mais no início da sua carreira, seja ele o que for,
se arrepender, tem valor para Deus. Amém? E agora as outras características são bem mais objetivas, bem mais diretas. O rei de Israel. O que o rei de Israel fez? O rei de Israel recebeu a carta com Naamã. O rei de Israel era um rei de Israel, irmãos. Olha que revelação. O rei de Israel sabia que tinha profeta em Israel? O rei de Israel sabia que o Deus de Israel é o Deus de Israel? E como é que o rei de Israel não faz nada pelo leproso? Mas o rei de Israel, pelo contrário, entende tudo errado. Ele lê as pessoas diferentes. Fala assim, você veio aqui com essa carta porque você quer fazer guerra contra nós. Rasgou as vestes, fez um escândalo, fez um carnaval. Sabe por quê? O rei de Israel representa aquelas pessoas que estão no reino de Deus, creem no Senhor, sabe que tem Deus em Israel, sabe que tem profeta em Israel, mas não faz nada por ninguém. Lê as pessoas errado, critica as pessoas, julga as pessoas, condena as pessoas. Porque eu estou na igreja, já faz 10 anos que eu estou na igreja, ninguém tem nada que falar de mim. Não tem mesmo, nem de bom nem de ruim. Porque você nunca fez nada por ninguém, não ajuda ninguém, não se sensibiliza por ninguém, não faz coisas mínimas para que o reino de Deus seja expandido. É o rei de Israel. E quando acontece alguma coisa, sabia, essa igreja, esse pastor, esse negócio, não presta, olha aí, tá vendo? Nunca fez nada para ajudar. Desculpa, Benjamin, foi eu? Foi eu que fiz o Benjamin chorar? Então tá bom. Você entendeu sobre o rei de Israel? Quem quer ser como o rei de Israel? Eu acredito que nós não temos aqui no nosso meio pessoas como o rei de Israel que não estão nem aí para a necessidade dos outros. Eu não acredito nisso. Eu creio que você é alguém que está sempre disposto a ajudar. Eu creio que você é alguém que está sempre dizendo ao Senhor, eis-me aqui. Posso ouvir um amém por isso? Mas irmãos, tem o Geazi também. Quem era Geazi? Deixa eu ouvir daqui. Quem era Geazi? Aqui não vale. Quem era Geazi aqui? Quem era Geazi, irmãos? Quem sabe? Era o servo de Eliseu. Olha o Geazi. Eliseu não aceitou presente nenhum do rei de Naamã, porque Eliseu, é como se Eliseu estivesse dizendo, de graça eu recebi, de graça eu dou, o evangelho é puro, é simples, não tem esse negócio de você pagar. Tinha problema Eliseu receber oferta? Não, nenhum. Pelo contrário, Eliseu muitas vezes foi sustentado por muita gente. Todos os profetas na Bíblia receberam ofertas. Mas por que não aquele momento? Porque o homem chegou cheio de pompa, achando que ele podia comprar. Eliseu discerniu, não recebeu, aí Geazi falou assim, mas eu vou receber. E ainda tornou espiritual. Em nome do Senhor, como ele vive, eu vou receber um negócio desse aí, uai. E correu atrás, chegou lá, contou a mentira, falou, assim que você saiu, chegaram os profetas para comer na casa de Eliseu, e Eliseu quer dar uns presentes para ele. Ele recebeu. E sabe o que acontece? Geazi representa na igreja aquelas pessoas que servem por interesse. Elas fazem e faz. Geazi fez. Serve, mas sabe, a motivação é querer reconhecimento. A motivação é querer um retorno, de alguma maneira. Não faz com a sinceridade, não faz com o coração de fazer, de querer ver o reino de Deus ser expandido. Você acha que tem Geazi no meio da igreja, irmãos? Em nome de Jesus não é você, mas deve ter por aí. Talvez em outras igrejas. Geazis. Não vamos falar de outra igreja, vamos falar de nós. Pode ser que esteja no nosso meio. Pode ser que a gente nunca percebeu. Tem gente que vende a bênção. Geazi vendeu a bênção. Geazi era chamado para servir a Deus. Mas os olhinhos dele brilharam quando ele viu aquele ouro, aquela prata, aquelas roupas. É que Geazi tinha uma queda por super-herói. E o Naamã tinha uma roupa de Batman. E ele falou, eu quero ela para mim. E ele se vendeu. E sabe o que aconteceu, irmãos? Geazi descaradamente mente para Eliseu. E olha a palavra do profeta. É como se ele estivesse dizendo, você é louco.
Quando você foi, meu espírito foi com você. Deixa eu te dizer uma coisa, há um princípio aqui. Quando você se coloca para servir na casa, a unção que está na vida do profeta vem para a sua vida. Eu não faço para agradar pessoas. Eu não estou preocupado com elogios ou se eu vou receber ou não. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu vou chegar aqui no último, no penúltima característica, o rei da Síria. O rei da Síria foi o cara que mandou a carta. Que são amigos da igreja. Eles gostam da igreja. Quantos aqui conhecem alguém que não vem na igreja, mas até pede oração para você? Quantos conhecem? Está cheio de gente assim, como o rei da Síria. Olha, quando você for lá na igreja, você ora por mim? Te dá uma foto, leva lá para o pastor, faz um bilhetinho. E depois, quando você volta, ainda pergunta, você orou por mim? Porque eles até acreditam no poder de Deus que está na igreja ali. Mas convida para ver se vem. Não vem. Ele pede oração, mas ele continua com seus deuses, continua fazendo suas fezinhas, continua tendo as suas... É o rei da Síria. O rei da Síria mandou Naamã, não, Israel tem... Se o profeta te mandou, faz, obedece. Eu fico pensando que
que a gente poderia, talvez até uma atitude e se expor e falar do Deus. E eu fico estudando quando eu preparei essa mensagem, de forma que na manhã para um encontro. Já pensou em que eu convidasse meus melhores amigos? Jesus está voltando. Existe um motivo além da vergonha, porque muitas vezes eu não me exponho ao Evangelho. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo em pecado. Quem está vivendo em pecado, quem está vivendo errado, não vai ter ousadia mesmo para falar. E o pior, não só não vai falar para ganhar vidas, como a sua própria vida está correndo risco de ficar, se a trombeta tocar. Isso eu não posso perder essa oportunidade de te dar uma chance de arrependimento. Porque essa menina que disse, na minha terra tem um profeta e ele cura, essa menina tinha intimidade com Deus e por isso ela foi ousada. E se há alguém aqui que precisa se arrepender, voltar, consertar a sua vida para ser instrumento, fique em pé para a gente orar por você. Não vou ficar insistindo, porque isso é cada um com Deus. Arrependimento. Eu quero, Senhor, eu quero ser transformado. Junto com essas pessoas que estão ficando em pé porque reconhecem que precisam de arrependimento, eu quero convidar também. Vou dar mais um tempo. Arrependimento. Você pode esconder a coisa errada que você faz de qualquer um. Você pode esconder da sua mãe, você pode esconder do seu pai, você pode esconder do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, você pode esconder do pastor, mas você não esconde de Deus e não esconde do diabo também. E é muito sério um filho de Deus que um dia entregou sua vida para Jesus e espontaneamente vive no pecado. O Senhor está te dando uma chance para você mudar de vida e se arrepender. Junto com esses que se colocam em pé, eu também quero dar uma chance de arrependimento para aqueles que admitem, eu vou ser bem duro até, admitem que são covardes para expor o Evangelho. Pastor, eu me calo. Eu tenho pessoas que estão morrendo ao meu lado e eu me calo e eu não quero mais ser assim. Eu estou disposto, eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer essa covardia morrer, porque eu quero ser instrumento. Se há alguém que gostaria de receber oração,
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. E eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Deus, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer. Vamos só as vozes. No calor desse lugar. Diga de novo, no calor. No calor desse lugar. Mais uma vez. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, brilhe a luz dele sobre a tua vida e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.